A linguagem é... eu diria que é a argamassa que constrói toda a nossa civilização, sabe? Com certeza. É o que permite que a gente escreva leis, que a ciência seja documentada, que sociedades inteiras colaborem. Mas, paradoxalmente, a linguagem também é a primeira arma que a gente saca num conflito, Sim, é uma dualidade fascinante. né? Antes mesmo do primeiro tiro rolar numa guerra, já rolou a quebra da comunicação. A incompreensão mútua é tipo o muro original da humanidade. E essa dupla natureza, ela cria um cenário muito louco. Porque a mesma ferramenta que ergue pontes é a que isola o conhecimento. Exatamente. Pensa bem, todo o acúmulo de sabedoria, arte, tecnologia, tá tudo codificado em idiomas específicos. Então, se uma pessoa não domina a língua na qual uma informação está guardada, ela está basicamente do lado de fora de uma fortaleza, Totalmente de fora. incapaz de acessar o que tem lá dentro. E é bem essa barreira, essa fortaleza ao redor do conhecimento humano que deu origem a uma das funções mais antigas e complexas da nossa história, que é a figura dos mediadores de idiomas. Os profissionais que carregam a chave dessa fortaleza, digamos assim. Exato. E o foco do nosso mergulho profundo de hoje é justamente destrinchar a engenharia mental que rola por trás da arte e da interpretação ao vivo. Porque, cara, existe uma confusão gigantesca sobre o que esses profissionais realmente fazem. Nossa, muita confusão. A maioria das pessoas não faz ideia. Sim, principalmente sabe a diferença técnica entre traduzir e interpretar. É um problema sistêmico, na verdade. O público geral tem a mania de colocar qualquer transferência de um idioma para o outro no mesmo balaio, chamando tudo de tradução. Pois é, a pessoa liga a TV, vê um discurso de um político estrangeiro, escuta uma voz em português por cima e já fala, que tradução boa, ou nossa, que tradução horrível. Exatamente. Só que, dentro do ecossistema dos mediadores de idiomas, tradutores e intérpretes executam tarefas cognitivas que são, fundamentalmente diferentes. Eles operam sob pressões completamente distintas. Então vamos estabelecer essa diferença de um jeito bem concreto para quem está ouvindo a gente. O divisor de águas entre a tradução e a interpretação é, na essência, o tempo e a forma, certo? Sim, o tempo e a forma. A tradução lida com o texto escrito. Ponto. A interpretação lida com a mensagem falada ou sinalizada e acontece ali no calor do momento, Em tempo real. em tempo real. O meio em que a mensagem é transmitida muda toda a mecânica do cérebro do profissional. O tradutor, ele trabalha num universo assíncrono. Ele tem o texto ali na frente dele. Isso. Pode ser um contrato gigantesco, um romance, um manual. E ele tem o luxo do tempo. Ele não está correndo contra o relógio do palestrante. Não, não tá. Ele pode ler o parágrafo inteiro, entender o arco da história, pesquisar termos técnicos, reescrever uma frase umas 5 vezes até soar perfeito. Ele pode até mandar um e-mail para o autor perguntando o que ele quis dizer. Com certeza. O objetivo da tradução é a precisão absoluta e aquela lapidação estética da palavra escrita. Então, fazendo uma analogia, a tradução tradicional seria como a gente escrevendo um e-mail super importante para o chefe ou para um cliente grande. Boa analogia. A gente escreve o rascunho, apaga uma palavra que soou meio agressiva, troca por um sinônimo, lê em voz alta, e só quando o e-mail está irretocável a gente clica em enviar. Exatamente. Já a interpretação, eu diria que é mais como participar de uma batalha de rimas improvisadas numa praça pública. Caramba, uma batalha de rimas, gostei. Sim, porque a dinâmica da batalha ilustra bem o lance de não ter perdão do relógio. Na interpretação, não tem botão de apagar. O orador, que seria o seu oponente na rima, lança uma ideia. E aí você tem que se virar. E muito rápido. O cérebro da intérprete precisa capturar o som, decodificar o significado na língua de origem, achar a correspondência na língua de destino, montar a estrutura gramatical e finalmente falar. Tudo isso enquanto a mensagem original ainda está ecoando no ambiente. Exato, num piscar de olhos. Mas, cognitivamente falando, me tira uma dúvida. Como o cérebro não entra em curto-circuito? É muito treinamento, viu? Porque, pensa bem, o intérprete não está só criando uma ideia própria. Ele está meio que acorrentado ao fluxo de pensamento de outra pessoa. Sim, ele é refém da mente do orador. Ele precisa respeitar o ritmo, o tom, a intenção. E isso leva a gente para a forma mais extrema dessa pressão, que é a interpretação simultânea,
né? Sem dúvida. A simultânea é um dos exercícios mentais mais bizarros e complexos que o ser humano consegue fazer. A definição é simples, mas executar é assustador. Como funciona na prática? A intérprete ouve a mensagem no idioma A e já vai falando no idioma B, de forma contínua, sem o orador parar. O cérebro está literalmente processando um áudio, entrando pelo ouvido, enquanto comanda a boca para produzir um áudio totalmente diferente. Nossa, é o nível máximo de atenção dividida. Limite absoluto. O exemplo clássico que vem na minha cabeça é o Oscar, a cerimônia do Oscar. Sim, um ótimo exemplo. Tem milhões de pessoas assistindo, um monte de astros de Hollywood no palco e uma equipe de intérpretes isolada numa cabine no estúdio. E detalhe, não é um discurso chato lido no teleprompter. Longe disso. São atores fazendo piada de improviso, gente chorando, tropeçando na palavra, trocadilhos que, sei lá, só fazem sentido lá nos Estados Unidos. E aí é que tá a armadilha. O humor revela o quão insana é a simultânea. O humor é enraizado na cultura e na estrutura da língua. Sabe aquelas palavras em inglês que soam igual, mas têm dois significados? Sim, os famosos trocadilhos. Se o comediante no Oscar faz um trocadilho, a intérprete não pode simplesmente traduzir literalmente. Porque não vai ter graça nenhuma em português. Nenhuma. O público aqui no Brasil não vai entender nada, o momento morre e a intenção vai pro lixo. Então, o que passa na cabeça do intérprete naquela fração de segundo, quando a plateia lá em Los Angeles já tá rindo? Ele, inventa uma piada nova? Basicamente, sim. Sério? Sim. Ocorre um processo mental que a gente chama de deverbalização. Deverbalização. Interessante. A intérprete ouve a piada em inglês, joga as palavras fora e segura só o mecanismo da piada, a intenção cômica. A essência da piada. Isso. Aí ela acessa voando o arquivo cultural dela em português para achar um ditado ou uma expressão que cause o mesmo efeito no brasileiro. E o mais louco, com o mesmo tempo de comédia. O timing, né? Se atrasar 2 segundos, já era. Ficou sem graça. Exige um sangue frio absurdo. Caramba. Isso para entretenimento já é de explodir a cabeça. Mas a coisa muda de nível quando a gente sai do tapete vermelho e vai para um tribunal. Nossa, muda completamente. Porque ali, a atuação dos intérpretes judiciais lida com a vida e a liberdade de alguém, literalmente. A pressão é outra. Nos tribunais, aquela flexibilidade criativa de adaptar a piada do Oscar não existe. A lei exige precisão absoluta e a manutenção do que a gente chama na linguística de registro. O que seria o registro nesse caso? É o nível de formalidade e o estilo da fala. O intérprete judicial está ali com o juiz, advogados, testemunhas, peritos e o próprio réu. O vocabulário precisa ser um monstro, indo do latim jurídico até a gíria mais pesada da rua. Mas, peraí, como isso funciona na prática? Tipo, o choque de realidade dentro da mesma sala. Imagina o juiz lendo uma sentença cheia de termo técnico e aí a testemunha que viu o crime vai depor usando gíria e linguagem coloquial ou até soltando palavrão. Acontece o tempo todo. O intérprete não tenta dar uma limpada na linguagem da testemunha para não chocar o juiz? Jamais, de forma alguma. É mesmo? Esse é um dos pilares éticos mais sagrados da interpretação judicial. O intérprete é um espelho neutro. Ah, entendi. Se a testemunha está sendo agressiva, confusa ou está usando gíria de facção criminosa, a intérprete tem que soar agressiva, confusa e usar o vocabulário equivalente do submundo no idioma de destino. Caramba, tem que atuar mesmo. Porque o júri e o juiz vão julgar a credibilidade da pessoa pela forma como ela fala. Se a intérprete arruma a gramática de alguém com baixa escolaridade, ela está adulterando as provas. Está inventando um personagem. Faz todo sentido, mas isso pede uma agilidade mental, assim, formidável. O cara tem que ter 2 bancos de dados na cabeça prontos para uso. O dicionário do direito penal e o dicionário das ruas. E não dá para pedir para o juiz parar a audiência para dar um Google no significado de uma gíria, né? Claro que não. Deve ser por isso que o preparo invisível deles é tão pesado. Exato. As intérpretes criam glossários mentais imensos antes de pisar num tribunal ou numa cabine. Ser fluente em 2 línguas é só o básico do básico. O que sustenta a pressão é dominar os contextos. Agora tem um detalhe. Essa correria toda de falar por cima da voz do orador não rola em qualquer lugar. A simultânea resolve a vida em grandes eventos, mas tem situação que pede um respiro, né? Sim, tem dinâmicas onde falar junto seria um caos total.
E é aí que entra uma mecânica bem diferente, que é a interpretação consecutiva. A consecutiva muda tudo, principalmente o ritmo. Como o nome diz, acontece em sequência. O palestrante fala um pedaço na língua original e faz uma pausa calculada. E aí a mágica acontece. Isso. Nesse momento de silêncio na sala, a intérprete pega a palavra e reproduz o que foi dito na língua de destino. Sabe uma coisa interessante da consecutiva? Tem uma mudança física enorme na dinâmica. Na simultânea, os intérpretes são quase fantasmas, ficam lá escondidos numa cabine lá no fundo, a gente só ouve a voz no fone. São invisíveis. Mas na consecutiva presencial, o intérprete está ali de pé, no palco, do lado de quem está falando. Exato, e essa presença muda muito a dinâmica de poder e a atenção do ambiente. A intérprete deixa de ser uma voz desencarnada e vira coprotagonista do evento. O palestrante tem que aprender a dividir o palco, dividir os holofotes. Sim, o fluxo do discurso é compartilhado. Quando o orador termina a frase, todos os olhos viram para a intérprete. Ela que dita o clima da sala ali. Mas não é só em palco iluminado que a consecutiva acontece, né? Tem uma versão mais oculta que funciona no telefone. Ah, a interpretação telefônica. Que é a engrenagem de um monte de serviço essencial que ninguém vê. A remota, ou por telefone, é onde a consecutiva salva vidas, literalmente. Imagina um cenário de pronto-socorro. Tá. Chega um paciente com muita dor, mas ele fala um idioma que o médico não entende. Eles ligam e uma intérprete entra na linha e aí começa aquela dança de turnos. O famoso fala, pausa, traduz, pausa, responde. Exatamente. Tem que ser uma orquestra perfeita. O médico pergunta sobre alergia, a intérprete passa a pergunta, o paciente responde, a intérprete volta para o médico. Se alguém atropelar o outro na linha, desanda tudo. E num hospital, um erro de comunicação pode ser fatal. Um caos total e com consequências graves. Mas olha, pensando na mecânica da consecutiva, seja no hospital ou no palco, me vem um problema logístico muito claro que sempre me deixou intrigado. Qual? O desafio da memória. Por uns 3, 4 minutos antes de dar a pausa. Como o intérprete lembra de tudo. É impossível lembrar de tudo só de cabeça. A gente mal consegue repetir o que a pessoa acabou de falar no café da manhã. Ninguém tem uma memória auditiva tão perfeita assim. Ninguém tem. E é para resolver isso que eles usam uma ferramenta que para quem olha de fora parece mágica, que é a tomada de notas. A tomada de notas é sensacional, mas o pessoal confunde muito. O maior erro é achar que o intérprete está fazendo taquigrafia no bloco de papel. E a diferença é gigante. Porque, para quem não sabe, a taquigrafia é aquele sistema antigo de símbolos que as secretárias e escrivães usavam para registrar cada sílaba, palavra por palavra do que estava sendo dito. O objetivo da taquigrafia é fazer uma transcrição literal, o que seria a morte do intérprete. A morte mesmo. Porque se a intérprete tentar anotar as palavras tipo o, a, mas, porém, o cérebro dela vai ficar amarrado na gramática da língua original. E a gente já viu que a linguagem não é sobre a palavra, é sobre a intenção. Então o que diabos eles estão desenhando naqueles caderninhos enquanto a pessoa fala? Se não são palavras, o que é? Eles desenham um mapa estrutural de ideias. As anotações são uma âncoras cognitivas para memória, de curto prazo, é puramente focado no significado. Como se fosse um código próprio. Isso. A literatura de cognição mostra que eles usam símbolos, desenhinhos, setas, recuos na folha para representar a intenção por trás do discurso, e não as palavras. Vamos tentar dar um exemplo prático para quem está ouvindo visualizar. Imagina que um diplomata no palco fala o seguinte: apesar da forte oposição dos nossos vizinhos no mês passado, nós conseguimos assinar um acordo comercial muito benéfico que trará prosperidade para as futuras gerações. Uma frase longa. Bem longa. E cheia de nuance. Como isso vai parar no bloco de notas do intérprete? A intérprete jamais vai escrever apesar ou vizinhos. Ela pode, por exemplo, desenhar uma seta curva para a esquerda indicando concessão. Tá. Do lado, um quadrado que significa país, com umas setas apontando contra ele, que é a oposição dos vizinhos. O mês passado pode virar um simples -1. Genial. Um sinal de igual grandão no meio do papel é o acordo assinado. E uma seta apontando para cima e para a direita é o futuro próspero. Ou seja, em vez de 20 palavras, ela tem um fluxograma lógico com 5 símbolos desenhados. É brilhante porque eles estão, na verdade, destruindo a mensagem. É a tal da deverbalização de novo.
As palavras do diplomata são só o veículo que carrega a ideia. Exato. O intérprete desmonta o veículo, pega a ideia pura que estava lá dentro, usa os símbolos para segurar essa ideia no papel e, quando vai falar, constrói um veículo completamente novo no outro idioma. É essa arquitetura da reconstrução que diferencia a mente humana de uma máquina. O símbolo no papel não diz qual palavra exata usar. Ele é um gatilho. Ele só acorda o conceito na cabeça. Isso. Quando a intérprete olha para a estrela que ela desenhou, ela não lê a cor do comercial. Ela revive a sensação de sucesso da negociação e o cérebro, agora focado no idioma novo, escolhe as melhores palavras para aquele exato momento. É por isso que, se a gente pegar o bloco de notas de um intérprete depois do evento, a gente não entende absolutamente nada. Nada. Não é um registro histórico, é uma ferramenta descartável que só serve para aqueles segundos. E essa revelação sobre quebrar e reconstruir a mensagem traz a gente de volta para o coração do nosso tema. A gente começou esse nosso mergulho dizendo que os idiomas são como muralhas, que isolam as pessoas, né? E a figura da intérprete tá lá, na linha de frente dessa muralha. Batalhando todo dia. Seja numa cabine desmontando a piada de um comediante, seja no tribunal mantendo a precisão fria, ou num palco com um bloquinho de notas desenhando mapas de intenção. O objetivo final é sempre garantir que o conhecimento e as relações não parem na fronteira do som. E isso deixa a gente com um pensamento bem provocativo sobre como a gente se comunica no nosso dia a dia, sabe? Sim, levanta muitas questões. Passou a análise inteira vendo como os maiores especialistas em comunicação do mundo, que são os intérpretes, fazem a mágica acontecer. E o grande segredo deles, para passar ideias complexas, é ignorar ativamente as palavras e focar na intenção. É colocar o significado acima do dicionário. Exato. E se a comunicação perfeita, aquela usada em cúpula de presidentes, em acordo de paz, exige que a gente descarte as palavras para passar a verdadeira emoção, será que a gente não devia fazer isso na nossa vida pessoal? Com certeza. Imagina nos nossos relacionamentos, no trabalho. A gente briga tanto pelas palavras exatas que alguém usou. Será que a gente está realmente escutando a intenção daquela pessoa? Ou a gente está só reagindo de forma automática à palavra que ela escolheu num momento de estresse? A gente se prende muito ao texto, né? Muito. Se a gente aprendesse a fazer um pouquinho de interpretação consecutiva no nosso próprio idioma, tentando achar o mapa de ideias do outro, em vez de corrigir a gramática da emoção dele, talvez a gente seria muito mais eficaz. É uma mudança de perspectiva gigantesca. Porque, no fim das contas, a verdadeira mensagem nunca está no dicionário, está na intenção de quem fala. Fica essa reflexão para quem está acompanhando a gente hoje.